Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos nesta noite de quarta-feira em mais um dia de estudo, de reflexão e de tratamento. Hoje nós vamos falar de um tema muito conhecido entre nós e que vira e mexe a gente está voltando nele, e intitulado Desobsessão. E com muito carinho nós trouxemos uma mensagem de Bezerra de Menezes. Para quem não conhece, Bezerra de Menezes é um dos nossos patronos, né? Da nossa instituição, o nosso Grupo Espírita Regeneração, o Lar da Infância, no qual nós temos Bezerra de Menezes como nosso patrono, nosso diretor espiritual. Então é com muito carinho que vamos fazer um estudo de sua mensagem, para que a gente possa fazer uma reflexão em torno da vida, dos acontecimentos.
Inicialmente nós vamos, já colocamos aí na tela os dados que vocês precisam para estar comunicando conosco, mandando nomes para tratamento. Nós vamos projetar agora para vocês o título e a mensagem de abertura que nós escolhemos para iniciarmos com a oração. Desobsessão, o nosso tema, como falamos. E escolhemos esse trecho aí, que tem tudo a ver, que vocês vão ver, com a sequência do estudo da mensagem de Bezerra de Menezes. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Convidamos a todos a nossa oração inicial, te rogando, Senhor, as bênçãos, o amparo, a proteção divina para todos nós, para que a nossa noite seja uma noite de alegria espiritual no aprendizado necessário, aquilo que necessitamos para a nossa reforma íntima, para a busca do equilíbrio das nossas ações, dos nossos pensamentos, de tudo que envolve a nossa vida na presente encarnação. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Muito bem, amigos. Estamos aí, então, nós vamos dar sequência ao estudo de hoje. E Bezerra de Menezes, essa mensagem é espetacular, porque ela mostra para nós os quadros obsessivos. Nós já colocamos aqui aulas falando sobre a obsessão, tá? Então reveja lá, pesquisa no YouTube, todas as nossas aulas ficam gravadas, né? Então digita lá o tema para você buscar, para você localizar. Nós já demos aula aqui sobre a obsessão, que é a ligação mental de um espírito com o outro. Existem obsessões corriqueiras, que essas nós estamos sempre ligados, chamada obsessões simples. Existe a obsessão por fascinação, que é um grau mais avançado, e a subjugação, que é aquela obsessão do espírito ter um controle maior da mente do indivíduo, a ponto de controlar inclusive os movimentos físicos. A mente dele ligada ao do espírito ligado ao do indivíduo, ele consegue então ter um domínio até das ações físicas. Então são esses graus de obsessão, e que nós estamos ligados pelo menos na obsessão simples, que é aquela do dia a dia, que você melhora, o pensamento está mais elevado, você conecta com os planos superiores. Seu pensamento está mais negativo, né, de irritação, de desequilíbrio, de pensamentos de desesperança. Então você se liga aos espíritos ligados àquela condição. Esses espíritos podem estar encarnados ou desencarnados. Todos nós influenciamos um ou outro. A nossa mente nesse momento está em sintonia com o universo. Lembrando que a obsessão, o obsessor, não é quem começa a ligação, não é quem provoca o problema. O problema somos nós, e abrimos o campo para o obsessor, encarnado ou desencarnado, se ligar ao campo mental. Ou seja, ele vai associar o que já existe, ele vai somar ao que já existe. Então é isso. E nós vamos ver na mensagem de hoje que geralmente esses obsessores convivem conosco, porque conhecem-nos, né? Conhecem-nos. Já estão ligados no nosso campo mental, porque só existe obsessão se houver sintonia mental. Por isso a importância do nosso pensamento, do nosso equilíbrio mental, para facilitarmos assim a não nos ligarmos a esses tipos de espíritos. Pelo contrário, a nossa mente sempre vai estar ligada a algum espírito. Então, através do campo do bem, através do pensamento positivo, nós vamos conectar com os espíritos superiores. Então é muito importante esse nosso exercício. Muito bem. Bezerra de Menezes, então, começa a mensagem assim: o amigo menos feliz
da espiritualidade, lembrando que não é só na espiritualidade. É mais comum as obsessões ser do espírito já desencarnado para os desencarnados. Mas vamos abrir o campo mental, lembrando que a gente está em sintonia com o universo de encarnados e desencarnados, da forma que nós nos conectamos. Naturalmente, essa colocação de Bezerra de Menezes para a gente facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão. O amigo menos feliz da espiritualidade, ao qual tantas vezes gravamos com o pejorativo de obsessor, é sempre uma afeição que se transfigurou na retaguarda, metamorfoseando o amor em ódio, simpatia em desacordo. Então ele foi provocado. É isso. Ele foi transfigurado lá atrás, na retaguarda, através dos nossos atos. É aí que ele está falando aqui. Olha que interessante. Ou seja, para que exista o tal obsessor, ele tem que estar ligado a nós, tem que nos conhecer, tem que o afinizar conosco. É isso. Na sequência ele fala, é sempre a criatura que anexamos ao distrito espiritual de nossos próprios interesses e esperanças. Ora, tem que estar ligado a nós. Não tem como o obsessor ser um estranho que não tem afinidade conosco. É difícil identificarmos? Sim, nós que estamos sofrendo o processo obsessivo. Por quê? Porque ele pensa igual eu penso. Eu não vou ver diferença de pensamento. Porque se ele está ligado ao meu campo mental, ele é igual a mim. Ele pensa as mesmas coisas, ele tem o mesmo conteúdo mental que eu tenho. Por isso que é difícil a pessoa aceitar que está sofrendo um processo obsessivo. Pela dificuldade de identificarmos o pensamento que não é seu. Embora nós temos um estudo onde é possível sim observar o que é seu, o que não é seu. Mas no envolvimento rotineiro que a gente está, a gente não consegue perceber. Às vezes uma pessoa de fora é que identifica que estamos com um pensamento diferenciado daquele comum pensamento que nós temos. Então isso tudo são questões que precisam ser estudadas, analisadas, avaliadas, para que a gente possa estar compreendendo, para que a gente possa compreender o que ocorre conosco e se nós estamos sofrendo essa situação, a gente precisa reagir, que é a orientação que nos traz aqui. Nos estudos das obsessões mais profundas, a espiritualidade inclusive fala que nós precisamos de terceiros para nos ajudar. Não se transformará em definitivo por força de palavras que possamos pronunciar e nem se anestesiará ao contato de promessas que venhamos a formular. Não é de palavra. A gente vê esse movimento nos movimentos mediúnicos também. Não adianta falar sem vibração, sem energia que transforma, sem interesse íntimo que transborda com força no campo do bem. Então não é palavras comuns ou sem sentidos profundos que vão alterar o quadro que nós estamos vivendo. É sempre que a criatura que se observará, que nos observará quanto às ideias e planos de melhoria e elevação que anunciamos. É sempre a criatura, esse obsessor, é sempre que a criatura que nos observará quanto às ideias e planos de melhoria e elevação que anunciamos. Quando o obsessor, aquele obsessor revoltado, que ele deseja o mal, né, ele vai estar atento, nos vigiando, porque ele conhece as nossas tendências. Aliás, nós exteriorizamos aquilo que a gente é, nós já falamos aqui. Nós temos uma energia que nos envolve
chamado aura, onde tudo que fazemos se expressa nessa aura que é um grande espelho, onde reflete aquilo que somos. Por isso que o obsessor tenta, porque ele vê o que já existe. Ele vê lá no meu quadro que eu sou um ex-alcoólatra, ou que eu sou um alcoólatra. E ele então tenta, através de várias maneiras, a aderirmos ao seu campo mental para eles absorver o uso do algo que eu fizer. Então por isso que ele nos observa, ele nos vigia, nos acompanha. Possivelmente, em muitas ocorrências, respeitará a autoridade e a influência de benfeitores. Olha só que interessante. Possivelmente, em muitas ocorrências, respeitará a autoridade e a influência de benfeitores, porque o nível dos mentores estão acima. Por isso que ele está falando que vai respeitar, porque ele não consegue atingi-los. Então, a influência dos benfeitores que nos advoguem a causa de libertação e paz, reajuste e segurança, mantendo-se, porém, transitoriamente à distância, nos observando. Porque qualquer queda nossa, no momento que nós estamos em sintonia com os mentores, assimilando seus pensamentos às suas ideias, e eles ficam nos vigiando. No momento que você cai em seu campo vibratório, através de atos, palavras, eles então vão ajustar a nós esses campos de influenciação. Entretanto, mesmo de longe, os amigos categorizados na condição de que examinamos prosseguem, policiando-nos a vida e assinalando-nos os passos. Estão de olho, mesmo de longe, igual ele coloca aí, ó. Mesmo de longe eles estão atentos. É por isso, meus irmãos, que esse estudo dos tipos de obsessão, quando você estuda lá pelo menos a obsessão simples, você entende que todos nós estamos ligados a esse quadro diário. Tem hora que você está bem, tem hora que você não está, seu pensamento está mais elevado, as imagens do mundo, as mídias de desequilíbrio que estão na nossa mão com facilidade através do celular e de outras formas de comunicação. Então é fácil você conectar com o plano inferior, porque aquilo que você vê, o pensamento acata. Então é muito importante a gente ter equilíbrio. Podemos ver, mas não desequilibrarmos. Então é muito importante, porque mesmo de longe eles observam os nossos passos, como ele coloca aqui. Seguindo à frente, ele fala: por isso mesmo, desobsedar-se, acabar com a obsessão, desligar, né, equilibrar, curarmos da obsessão, será antes de tudo servir e servir. Olha ele dando a dica para nós. Servir sem propósito de obter qualquer retribuição. Servir por amor para demonstrarmos o proveito das lições de aperfeiçoamento em que vamos evoluindo. Olha aí. Servir e servir. Servir sem obter qualquer retribuição. Fazer o bem, fazer a caridade, servir ao nosso próximo sem interesse. Porque isso automaticamente eleva o nosso padrão mental. Automaticamente. Porque não tem como fazer o bem ao próximo pensando bobagem, pensando coisas ruins e desequilibradas. Então aí Bezerra de Menezes começa a mostrar para nós, tipo assim, a receita do que precisamos fazer. Não nos esqueçamos de fazer todo esse bem, de servir ao próximo. Não vamos esquecer. Para não esquecer, é preciso estarmos agindo, fazendo, praticando. Os adversários que levantamos contra nós mesmos
esperam por nós na seara do trabalho e da bênção. Porque é a contrapartida. No momento que nós desequilibramos, assumimos aí campos junto aos obsessores, nós só vamos desligar deles quando nós agirmos no campo do bem. Quando nós servirmos com profundo interesse de auxiliar tão somente. Por isso que ele fala, os adversários que levantamos contra nós mesmos, né, que levantamos contra nós mesmos, porque é nós que agimos, né, esperam por nós na seara do trabalho e da bênção. Por quê, meus irmãos? Porque todos nós vamos evoluir. Os chamados obsessores também. Todos nós vamos nos levantar nas escaladas evolutivas. O suor que derramamos no dever a cumprir, ser-lhes-á a certidão de nosso burilamento. E as lágrimas que vertamos no auxílio ao próximo serão as faíscas de luz que nos clarearão o caminho. Olha como é importante fazermos o bem, auxiliarmos da melhor maneira possível. Porque isso vai nos tirar desse quadro obsessivo. Desobsedarmos. Está aí a receita trazida por Bezerra de Menezes, no qual partilharão todos eles, tanto quanto nós mesmos, porque estão no mesmo nível, transformados e reconduzidos às leis de harmonia que nos governam. Então está aí. Todos nós vamos melhorar, nós e aqueles que convivem conosco, porque nós estamos na mesma sintonia. Quer me acompanhar? Então vamos subindo. Ah, não consegue esse nível? Nos ligamos aos mentores e desligamos desses espíritos. Quando a gente fala de desligar, é no campo de influências negativas, porque podemos auxiliá-los. É o que acontece mediunicamente. Através da mediunidade, exercendo a mediunidade no campo do bem, nós estamos auxiliando esses espíritos. Filhos, repitamos, auxiliar os outros é a forma de auxiliar-nos. Desculpar é exonerar-nos do desequilíbrio que porventura ainda nos assinala o coração. Olha a receita que ele dá para nós, automaticamente ajudando eles. Auxiliar os outros é a forma de auxiliar-nos. Desculpar é exonerar-nos do desequilíbrio que porventura ainda nos assinala o coração. Suportando com paciência, seremos tolerados com a grandeza daqueles que nos supervisionam a jornada. Amar e esquecer-nos é o processo de sermos lembrados nos suprimentos da vida superior. Vou repetir isso aqui, que isso é muito bacana. Amar e esquecer-nos é o processo de sermos lembrados nos suprimentos da vida superior e sempre mais amados para sermos, um dia, o amor de Cristo, que nos convidou à felicidade suprema, asseverando convincente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma mensagem espetacular, é uma mensagem consoladora, que nos traz a receita do que devemos fazer. E, meus irmãos, vamos falar a verdade. Que de extraordinário ou difícil ou extraordinário no sentido de fugir à nossa condição de praticarmos o bem, de servir ao próximo, através com ações tão pequenas, mas tão importantes para o crescimento nosso. Estaremos ajudando aquele que eu ajudo e estaremos ajudando a esses espíritos que estão ligados ao nosso campo, pelo campo inferior. Não tem como fazer o bem se não crescermos espiritualmente. Esses atos nos auxiliam a nos melhorarmos.
Reflitamos, pois. Essa mensagem está no livro psicografado pelo Chico, chamado Bênçãos de Amor. Está lá na lição 7. De mensagem espetacular de espíritos diversos. E localizamos essa mensagem de Bezerra de Menezes para a nossa alegria. Uma mensagem aparentemente simples, mas importantíssima para nos auxiliar na nossa escalada evolutiva. Que as bênçãos do Cristo estejam conosco, e nós convidamos a todos nesse momento a fazermos a oração em favor dos irmãos que mandam seus nomes de tratamento através do nosso WhatsApp e que automaticamente encaminhamos também para o nosso trabalho presencial toda segunda-feira aqui na nossa instituição. Convidamos a todos a levar o nosso pensamento e te rogar, Senhor, as bênçãos e o amparo, a proteção divina para todos os companheiros, a fim de que essas bênçãos, somadas às bênçãos divinas de Mãe Maria Santíssima, dos amigos espirituais que estão sempre conosco, nossos anjos da guarda, a fim de que possamos nos conectar, desligando das questões inferiores, a fim de vivenciarmos verdadeiramente os teus ensinamentos divinos. Que a tua luz e o teu amor permaneça conosco e se estenda a esses irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, que têm sofrido tanto. Não só os companheiros do Sul, as vítimas da guerra, as vítimas de todos esses acidentes coletivos pelo mundo, na condição de encarnados e aqueles que desencarnam em lamentáveis situações. Todos que estão em nosso contato, todos que conhecemos, que convivemos de alguma maneira e que desencarnam dentro do seu tempo, dentro dos processos coletivos, dentro das dívidas individuais, até aqueles que provocam a morte do outro, que todos, Senhor, possam receber as bênçãos divinas e as bênçãos de Mãe Maria Santíssima, para que adentre no coração de cada um, no lar de cada um, a fim de que a luz superior, o manto sagrado de Mãe Maria Santíssima, possa cobertar a todos onde quer que estejamos. Obrigado por tudo e que assim seja. Amigos, vamos finalizando aí o nosso trabalho, que toda semana a gente coloca aqui para vocês, que é o trabalho de assistência, no qual você pode contribuir, cesta básica, kits para nossas mães carentes, né? E aqui os dados que você precisa para que você possa doar, passar para os seus amigos, não é? E neste próximo final de semana, sábado, é um dia importante para que vocês possam contribuir. Nós teremos aqui na nossa quadra 4, especial número 3, a nossa festa junina. A única promoção do ano é essa e a da festa da primavera. É a única promoções que nós temos, inclusive com a participação sua. Você é um dia exclusivo de dedicação ao nosso trabalho durante todo o ano, em termos de assistência. Então a nossa festa junina, aqui no sábado, vai começar às 15 horas e vai encerrar às 22 horas. Venha prestigiar, curtir a nossa festa, né? Venha participar conosco. Se você puder vir nos ajudar a trabalhar como trabalhador, ótimo. A entrada você vai ganhar uma pulseirinha de R$3, todos nós vamos pagar. Nós estamos organizando, somos participantes da instituição, porque é uma maneira de contribuir. R$3 é muito simbólico. A gente coloca isso até para evitar aquele pessoal que entra desavisadamente para bagunçar. Então, né, a gente coloca isso para poder a gente ter uma festa como todo ano. Uma festa equilibrada, de muita alegria, de muita harmonia. Nós estamos caprichando lá na apresentação, na arrumação. Então venha nos ajudar. A entrada todos nós vamos pagar para ganhar a pulseirinha. Essa pulseirinha é para, né, nos identificarmos, e durante o evento vai ter sorteios de brindes que nós ganhamos dos fornecedores que trabalham conosco.
Sejam bem-vindos, participem. Às 15 horas faremos uma oração com todos os trabalhadores e vamos dar início à nossa festa, que ela vai se encerrar às 22 horas e com certeza, com muito carinho, pedindo a Deus nosso Pai as bênçãos para o nosso evento, para que transcorra tudo num clima de harmonia e de fraternidade, como todos os anos. Venham, quem não conhece, venha para conhecer, que eu tenho certeza que você vai adorar o nosso evento. Para quem conhece, eu não preciso falar. Precisamos da sua ajuda. Agora, eu não posso de jeito nenhum contribuir, eu só tenho um horáriozinho. Venha curtir, venha participar, ver como é que funciona a organização. Nós trabalhamos o ano todo para esse evento e o da Festa da Primavera, que é um evento muito parecido com o da Festa Junina. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Nos encontramos aí, então, sábado, às 13 horas, até às 22 horas, e quarta-feira que vem, que nós vamos trazer um novo tema para a nossa reflexão. Está aí o nosso WhatsApp, para qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, até em relação à festa. Instagram está aí para vocês curtirem. Divulguem o nosso evento. Nós colocamos no nosso grupo lá, no nosso WhatsApp, um filmezinho convidando. Divulgue para seus amigos, para seus conhecidos, para que a gente possa ter uma maior participação, tanto como trabalhador, como companheiros que possam estar curtindo a nossa festa, curtindo o que nós estamos apresentando para vocês. Um abraço carinhoso, até sábado e até quarta-feira que vem. Tchau.